Aham, aham, aham. Bom, a gente acabou começando antes da hora. Quando a gente marca um ensaio técnico e dá certo, a gente acaba entrando antes da hora. Já está online. Já está Tá live. bom. A gente começa antes. Monetiza mais ou menos. Bom que está funcionando. Vocês conseguem me ouvir direitinho e tal? Sim, consigo. E o você, deixa eu ver. Estamos ao vivo no YouTube, acho que o pessoal está assistindo. Deu certo. Bom, primeira vez que a gente faz isso. Você não está em São Paulo mais, né? Não, voltei para a Amazônia. Estou aqui em Altamira. Está em Altamira, na Amazônia? Tá caindo um pé d'água amazônico agora. Falei até para É, Thaís, falou, olha, se eu sumir de repente é porque caiu energia, apocalipse amazônico aqui da tem um chuva. apocalipse amazônico aí. É. Boa. E você voltou quando? Acho que foi no fim do mês passado. Eu tô mais ou menos um mês e pouco aqui. Você fica Voltei. quanto tempo em São Paulo, quanto tempo em Altamira? Tem uma porcentagem assim definida? Então, na verdade, meu trabalho é aqui. Aí, como eu estava em home office, minha família é de São Paulo e tal, eu queria ver minha avó, que já está bem idosa. Aí eu falei, por que não ir um pouco para São Paulo e trabalhar de casa lá, né? Dando mesmo. Eu não Sim. estava visitando os produtores rurais, então eu fiquei lá uns 7 meses em São Paulo. Aí deu para aproveitar a cidade e agora que a pandemia felizmente está arrefecendo um pouco, a gente voltou a fazer visita. Já rodei um pouco a Transamazônica. Tem que voltar para a base. Tô aqui de volta. Voltar para a base. Marco, acho que a ideia dessa live, pelo que a equipe aí me brifou, que a gente faça uma espécie de Q&A, assim, de perguntas e respostas sobre a arte. Então, assim, sei lá, dúvidas aí que você tenha sobre o mercado de arte, sobre arte contemporânea, enfim, você vai passando e aí a gente vai tentando, vai tentando esclarecer. Bom, eu tenho umas meio cabeludas. Por exemplo, Vamos sobre nessa. NFT e metaverso, que está bombando e tal. A sua opinião de como funciona esse mercado, se isso é um hype ou se veio para ficar mesmo, que atraiu muito investimento, uns investimentos meio insanos, na minha opinião, mas eu não trabalho no mercado da arte, né? Então, só uma opinião de um espectador externo. Sim, Eu queria saber o que você acha. sim. Então, sobre NFT, sobre metaverso, vamos lá. Acho que acho que tem vários comentários aí. Acho que tem um primeiro comentário que, que é um novo suporte, né, uma nova tecnologia, uma nova técnica, tudo, ele por si só não pode ser o assunto. Né? Ele tem que ser uma ferramenta para alguma coisa. Né? E o que você diz com aquela ferramenta é o que importa. Então, quando fica uma coisa que é muito sobre a tecnologia, né? A gente, né, se for fazer um paralelo, a gente não pode falar fotografia, nossa, fotografia é incrível, não sei, o que você está comunicando com a fotografia? A gente vai lá, pega o Sebastião Salgado, tem todo um estudo, né, sobre a questão amazônica, tudo, né? Então, quando a gente vê o Sebastião Salgado, a gente não está falando sobre a fotografia, né? A gente está falando sobre a mensagem dele, né? Então, se a gente ficar muito entusiasta com um suporte, né, NFT, pintura, escultura, né, na linguagem técnica da arte, a gente fala que são suportes, né, é um suporte para Entendi. você dar, né, é um apoio, é um suporte para você dar a sua mensagem. Então, ele é um apoio para a mensagem, ele não é a mensagem em si. Se ele se torna a mensagem em si, é porque, do ponto de vista de conteúdo, ele está... Boa noite, Vera Lúcia, ele está raso. Né, então, né, a minha opinião assim não é negativa nem favorável, é um suporte interessante, acho que é um suporte novo, acho que os suportes novos vêm aí para ficar, a fotografia veio para ficar, e acho que a gente, né, e o vídeo veio para ficar, e tecnologia, né, tem artistas que estão trabalhando com emojis, tudo isso eu acho incrível. Eu só acho um pouco delicado quando o suporte em si, a tecnologia se torna o conteúdo. Aí eu acho que
que é potencialmente problemático, assim, né? E aí, muitas vezes, quando surge uma tecnologia que tem um potencial grande, tem um pouco esse buzz, né, esse buzuzu, essa coisa em volta, tudo, e o que às vezes gera picos de especulação, até que realmente as pessoas que entendem de como gerar conteúdo de uma forma compatível com aquele suporte, né, porque nem todo tipo de, né, você tem você pode falar quase de qualquer conteúdo com qualquer suporte, mas você tem que entender quais são as características, né, você falar de natureza pela fotografia, pela pintura, tem são formas diferentes de você falar e de se comunicar, né? Até que as pessoas que realmente entendem essas nuances e entrem no NFT para usar essa tecnologia, né, de uma forma onde a própria natureza do NFT, puxa, o NFT tem uma natureza imaterial, o NFT tem uma natureza não duplicável, tem um alcance infinito. Como é que a gente coloca isso a favor, né, do conteúdo que a gente vai estar trazendo? E aí as pessoas que realmente sabem trabalhar isso, às vezes elas não entram nesse momento de buzuzo de inflação, né, de especulação, elas vão entrando, então acho que ao longo dos anos a gente vai ver obras incríveis aí surgindo pelo NFT, senão ele, né, acaba ficando meio raso, Acho que isso é um comentário. Acho que um segundo comentário que eu queria fazer, já deve ter uns 6 meses, eu não sei qual que é o status disso hoje, mas esse NIFT Gateway, que é o principal portal de NFT, quando eu pesquisei, eu gosto de ver essas questões assim meio de private equity, né, de propriedade, para entender as dinâmicas de poder. E o NIFT Gateway, o dono do NIFT Gateway era uma casa de câmbio de cripto. Então, quando você tem um portal de arte, né, cuja holding, né, que faz parte de uma holding, né, que os donos dele é uma câmbio de criptomoeda, é algo que me faz parar para pensar, opa, será que eles estão usando arte para bombar, fazer circular a conversa sobre o potencial do cripto e disseminar o uso das criptomoedas em si, uma questão mesmo de jogos de poder e dinâmicas de poder. Quando eu vi que a NIFT Gateway, vamos ver se ainda é agora. NIFT Gateway. Gemini. Já mudou. Gateway is a Gemini-owned, which means you can count on your best-in-class security technology. Tá, esse Gemini é uma Gemini Trust Company, é uma empresa de criptomoeda e custódia que permite aos clientes comprar, vender e armazenar. Tá, é uma corretora de criptomoedas. A Gemini. Então, se ela é uma corretora de criptomoedas, né, para uma corretora de criptomoedas comprar um portalzinho de arte, o que no universo de corretagem de criptomoedas, um portal de arte, seja qual for o valor, é um dinheiro pequeno, é algo que me parece, né, um uso, assim, né, tudo bem, a vida funciona assim, mas só para a gente que está embaixo não ser manipulado por isso e não perceber, né, onde a arte, que é uma coisa que gera assunto, né, a gente está aqui falando no Brasil e tudo, e eu começo a conversar com o Marco, e o Marco fala, puxa, e o NFT? Né? E o João vai lá e responde, e as pessoas vêm, assistem e comentam tudo, é porque a arte tem esse poder de disseminação. Então, a Gemini vai lá, compra o NIFT Gateway, e isso se torna acho que um segundo comentário. Deixa eu ver se tem um... Se pensar que eu acho que o maior preço pago por uma obra foi por um NFT, né? Se não me engano. Mas aí... É uma coisa muito louca pensar isso. Mas aí até que ponto do Beeple, né? Mas aí você olha, o Beeple é um cara que tem orgulho de dizer que leu, acho que 2 livros na vida, ou 1 livro na vida, né? Acho que ele falou numa entrevista, assim, com orgulho, assim, que ele é que não... Então não é difícil ter um julgamento, né, sobre o que isso representa no esquema das coisas. E agora, certamente, ao longo do tempo, vai ser uma mídia muito interessante para, né,
muitas coisas, né? Para geração para disseminação de obra, para chegar a lugares onde obras de arte, né, materiais não chegam, né? Uma obra digital vai poder chegar, você vai poder fazer coisas muito caras, mas muito acessíveis também, né? Você vai poder fazer propriedade fracionada, você vai ter uma série de benefícios que são bem interessantes, né? Isso é uma coisa que você mencionou, João, que eu achei super legal. Eu, por gostar desses temas, as mídias sociais ficam me bombardeando com oportunidades de coisas de mercado e obras e não sei o que lá. E vieram me oferecer uma vez eu não lembro bem se era uma casa de corretagem também, alguma coisa parecida, mas era justamente isso, propriedade fracionada de obras. Eu podia comprar um pedaço de uma obra do Basquiat, por exemplo. Ao invés de eu comprar o quadro em si, eles acho que compram o quadro e subdividem a obra, o valor da obra em pedaços que você pode comprar frações dele. E aí vira esse mercado como se fosse ações, né? Ações do quadro. Sim. Como que tá? Isso funciona já? É novidade? Já é antigo? Eu estou completamente por fora disso, mas me pareceu uma coisa meio novidade. Isso já tem pelo menos uns 20 anos. Aí Nada novidade. Que estão tentando. Eu acho que quando eu encontro com. Eu falo que o pessoal de finanças é muito criativo, né? O pessoal de finanças é extremamente criativo, né? Então, e eles estão sempre querendo inventar produtos alternativos aí, né, ou para vender e ganhar taxa de corretagem, ou para vender porque acreditam mesmo no investimento, ou são produtos que têm um valor de gerar relacionamento, ou aquecer relacionamento, né? Um produto artístico aquece um relacionamento com o cliente, né? O que às vezes é mais pragmático, assim, quando é só num produto financeiro. Oi, Bruna Cristina, boa noite. Então, acho que eles estão tentando inventar produtos aí para enriquecer o menu aí, o portfólio deles de coisas que eles oferecem ali para os clientes deles. E eu cheguei a, acho que, ver gente que ia fazer isso junto com Bolsa de Valores, junto com governos e junto com, né, já tive, acho que foi 2015, numa palestra na Espanha, que o pessoal se reuniu num jantar depois da palestra que eu fiz, e com Deloitte envolvido e tudo, e a coisa não foi para frente, assim. E acho acho que entusiasmo. Em algum momento alguém vai pegar. Claro que você pega um Basquiat, né, vale vamos ver quanto foi a última venda de Basquiat Auction Record. 110 milhões. Pega um Basquiat de 110 milhões, você tem equity, você tem um ativo de valor que te permite, né, usar como um security, fraccionar e vender frações, né? E é um produto financeiro, né? Sei lá, sou a favor, sou contra. Não sei se você pode dar se estiver bem estruturado, se for correto com todo mundo. E eu não sei, tem parte de mim que resiste um pouco, não sei, eu não quero ser purista também, mas como é que você se sentiria, né, 1 milhão, supondo que você pega $1, né, para você ter um 100 milhão de avos de um Basquiat, como é que você se sentiria? né? Você não vai ter ele na sua parede, né, nem nada. É uma propriedade meio subjetiva. Isso parte do princípio que a obra vai valorizar e que você está fazendo um investimento. É um investimento, né? Não é realmente a propriedade da obra e tomar decisão em respeito dela, tipo, onde você vai expor, se você vai ter uma coleção lá, você só comprou um ativo. E eu acho que provavelmente eu não sei se tem uma questão de acionista majoritário aí que decide o que vai acontecer com a obra. Todos esses acordos, essas cláusulas, assim, teria que ser visto, né, quando você é obrigado a vender, se um majoritário resolver vender, né, e se um museu chama para uma exposição, você tem voto ou não tem voto, né, ou você é obrigado o seu nome é revelado ou não é revelado, né,
Você está feliz de ser revelado como alguém que seja tão minoritário ou tão majoritário? Acho que tem todas essas questões de investimento aí que tem que ser consideradas, mas eu acho que uma premissa complicada já é essa de que você está comprando aquilo como investimento e que vai valorizar, porque você tem pouquíssimos, né? Hoje me perguntaram, né? Alguém queria investir em arte, tudo, né? Você investir em arte num modelo de private equity, né? Onde você tem uma participação, né? Numa startup, né? Como se fosse uma startup, onde você tem um pouco de agência no investimento que você faz, é algo que eu tenho uma certa sou relativamente bem-vindo, assim, para mim. Eu acho que dá para você investir em arte, né, você pegar um artista com potencial, se você tiver agência na participação, na estratégia desse artista, e você consegue ir participando desse processo e fazendo com que ele valorize, né? Isso é uma coisa que eu participei desse processo algumas vezes. Agora, se investir em arte num modelo de fundo, né, onde você senta e espera e fica assistindo, de que num processo natural, que você não tem nenhuma agência e que a compra e venda vai fazer ele valorizar, é uma coisa que você tem aqui essa minha parte aqui da biblioteca, daqui, ó, aqui é investimento, aqui é mercado de arte, investimento em arte, valor da arte, arte do negócio, preço, investir em arte, arte como investimento, e o valor da obra de arte, livro de arte, Mané Manhattan, tudo isso aqui é livro de investimento em arte, fora um monte sei lá, 10, 20 anos de relatórios aí que eu tenho e tudo, e você quase que não tem histórico de investimento em arte que dá certo no modelo de fundo. Nossa. Tá? Isso é uma coisa... Você tem muito, assim, eu tenho um monte de casos, assim, né? Tem um cliente que teve uma situação onde tinha uma disputa na família, onde ele queria vender um imóvel para comprar uma obra, e a família era contra. Hoje, a obra vale muito mais do que o imóvel. Então tem tem várias coisas assim. Eu acho que num modelo de private equity, onde você tem agência, ou num modelo meio de venture capital, onde você fala, bom, peraí, vamos pegar 10 artistas com potencial, vão apostar nesses 10, esses 10 vão dar o melhor de si, mas pelas leis da natureza, e um vai chegar no topo, o outro vai quebrar a perna, um vai mudar para a Austrália, o outro vai deixar de ser artista, a estrela acaba bancando os perdedores. Eu acho que nesse modelo de venture capital, no modelo de private equity, mas a gente vê muito pouco. A gente vê, no geral, o que a gente viu no mercado é um modelo de fundo, feito, sobretudo, por pessoas que não estavam de igual para igual entre gente de finanças e gente de arte. Era um esquema financeiro onde as pessoas de arte não tinham muita voz na governança. Então, por isso que a maioria deu errado, né? Então, acho que tem uma premissa meio equivocada também dessa ideia de comprar a fração de alguma coisa que necessariamente vai valorizar, sem você saber qual que é a estratégia de valorização daquele ativo que você está comprando uma fração dele. Entendi. Tem que ter esse investimento também de promoção da obra e tal. E aí, essa é uma pergunta que eu também, de fora, não sei. Qual que é esse processo, né, do artista? Por exemplo, eu lá, Marco, trabalho com cerâmica. Falando aí que estou colaborando com a Nádia, né? Trabalho com cerâmica, faço minhas esculturas de cerâmica, objetos cerâmicos, vidro, etc. E como que eu entro no mercado de arte? Como que eu, por exemplo, entro numa galeria para vender minhas obras? Como funciona isso? Como funciona esse mercado até ser reconhecido, até minhas peças estarem em museus? Qual que é esse caminho das pedras para o artista sair do seu ateliê até o Louvre? Sei lá, até um Tate Gallery? Sim. Se fosse, então, vamos colocar aqui. Aliás, gente que está assistindo, se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade de colocar no chat aqui. Então, a pergunta, né? Como é que o Marco começa a fazer cerâmica e termina no Louvre, né? Se fosse nessa é biólogo, na sua profissão, né? Se você começa do nada e quer chegar a um prêmio Nobel, né? Qual que é os primeiros 3 passos?
Bom, primeiro, em geral, na ciência, você vira escravo de um laboratório. Você vai trabalhar de graça na graduação, lavando vidraria, entendendo como funciona o laboratório. Aí você faz uma iniciação científica, devagarzinho, 1 ano de pesquisa ali, sobre muita monitoria do chefe de laboratórios, doutorandos. Aí depois você termina a graduação, faz um mestrado, um doutorado, aí pós-doc, vou fazer intercâmbio fora, e aí você vai crescendo no meio científico até, né, tem muitas publicações até chegar, provavelmente, nesses... Claro que não tem muita receita, eu acho que talvez indo nos melhores laboratórios, tendo os melhores orientadores, você consiga, né, mas o Nobel não é tão simples assim, mas eu acho que tem esse caminho de crescimento até você chegar lá. Sim. Então, nas artes é um pouco parecido, assim. Então, se o Marco está fazendo cerâmica, ele resolve, né, que é chegar no topo da trajetória, ele tem que se formar, tem que estudar, tem que ver quem são os melhores professores, os melhores cursos, os melhores fontes, as melhores referências, tem que estar disposto a, como é que você falou, ser escravo de um laboratório, né? Tem que estar disposto a ser escravo de não de um laboratório, mas de um ateliê ou de uma, né, eu trabalhei muito tempo, né, praticamente de graça ou pagando para trabalhar. Então, e aí à medida que você vai ganhando conhecimento, você vai transformando esse conhecimento, vai tendo um impacto na qualidade do que você faz profissionalmente, isso vai sendo reconhecido pelas pessoas, e à medida que isso vai sendo reconhecido pelas pessoas, você vai sendo indicado para, né, ir para estágios, para residências, para exposições, né, acho que o equivalente no seu mundo, não sei, assim, né? Mas na arte, né, você vê o meio da arte está sedento por arte boa, assim, tem um desespero por artistas bons, assim, né, as galerias têm que fazer 10, 15 feiras por ano para se manterem onde elas, né, para se distinguirem, né, os leilões precisam de estoque, os museus precisam de exposição, né, você tem acho que o número de equipamentos culturais da cidade de São Paulo é muito maior do que eu imaginava a última vez que eu fui apresentado à lista, assim, um negócio gigante, a maioria deles está desesperada atrás de programa, então o sistema precisa de coisa boa. Então, se tem um artista que não tem aonde colocar a Bruna colocou aqui o que é arte boa, a gente já vai responder. Então, se você tem uma produção que não está sendo chamada, ou é porque você não está dando visibilidade, né? Se você der visibilidade, você vai ser chamado, ou é porque não é boa, né? Porque as pessoas que trabalham com isso no sistema estão o tempo todo, os leilões estão fazendo captação, as galerias estão atrás de obras para as feiras, tem novas feiras surgindo, a gente teve a Arte Sampa semana passada em São Paulo, né, então, de repente, tem 3 feiras de arte no primeiro semestre em São Paulo, né, então está tendo oportunidade para as galerias todas entrarem nas feiras, quando elas entram nas feiras, elas precisam montar as exposições para cada dia de feira, né, tem galeria que troca diariamente o conteúdo do que elas têm na feira, tem galeria que fica a extensão da feira inteira, né. Então, o sistema está com fome, a arte boa é o combustível do sistema para ele se manter. Então, é só o artista fazer coisa boa e dar uma certa visibilidade que o sistema acaba puxando ele. Né? Legal. Bom, estou curioso para ouvir a resposta da pergunta da Bruna. Bruna, o que é arte boa? Acho que uma resposta, Bruna, arte boa é o que, de alguma forma, dialoga com a história da arte e leva ela para frente. Né? Então, se você olhar alguma coisa se não dialogar com a história da arte, está dialogando com a história da arquitetura, com a história, com a sociologia e tudo, aí pode ser muito interessante, mas ela, de alguma forma, né, ou se você quer ser relevante na arte, você tem que dialogar com a história daquela disciplina, né? Então, ela tem que dialogar com aquela história da arte, mas se ela dialogar e de alguma forma não agregar valor,
aí ela não tem valor, né? Não, ela não tem... Então, ela tem que dialogar com aquela história e trazer alguma coisa nova, né? Em geral, em forma, ou em conteúdo, ou nos dois. Em geral, algo que você... Acho que uma outra forma de responder essa pergunta, Bruna, o que é arte boa? Se eu olho alguma coisa, eu olho e falo assim, nossa, eu conseguiria escrever 3 páginas sobre isso, 30 ou 300 páginas sobre isso. Se eu olho e falo, consigo escrever 3 páginas, eu não acho que seja boa o suficiente. 30 páginas, talvez eu diria boa, mas acho que eu não vou gastar meu tempo nisso. Se eu olho e falo, nossa, se eu ralar, eu escrevo 300 páginas sobre esse negócio, aí é arte boa. Então, é esse cheiro que eu tenho de que eu olho e falo, puxa, dá para escrever 300 páginas sobre esse negócio, porque é quando eu vi a Linda Quebrada a primeira vez, né? Há uns, sei lá, acho que foi 2007, 2008 anos atrás, eu olhei e falei, nossa, espera aí, o mundo está precisando desse negócio. Né? É uma coisa que você fala sobre a sociedade brasileira, sobre a questão de gênero, sobre patriarcado, sobre relações familiares. Quando eu vi, eu olhei e falei, nossa, e não me espanta que agora ela esteja arrasando no BBB, não me espanta que ela tenha ido para a SP Arte, não me espanta que tenha ido para Belém, e você olha, você vê que é muito talento e tem muita coisa acontecendo ali que precisa ser debatida, que você entra naquilo e você explica o contexto antropológico, sociológico, ancora na história da arte, tem muitos personagens importantes, né, Duchamp, quando se vestia de mulher, tem muita... Então, acho que é uma outra resposta. Surgiu mais alguma pergunta aí, não? Surgiu uma da Margarete no Instagram. Como chegar ao sistema? O que você quer dizer com chegar ao sistema, Margarete? Eu imagino que deve ser, por exemplo, para chegar num galerista, né? Que é o galerista vai até o artista, ou os artistas que em geral vão até o galerista, os galeristas estão sempre olhando quem está sendo exposto nas bienais e outras exposições. Como é que funciona isso? O galerista, em geral, ele tem um time. Acho que a última vez que eu fiz a média era uma média de uns 30 artistas por galeria, né? Às vezes pode ser 10, às vezes chega a ser 80, 100, dependendo do... Né? Tem galeria que tem, as grandes internacionais, tem 200 funcionários, as pequenas é um projeto romântico de um galerista ali que está apostando nos artistas e basicamente fazendo tudo quase sozinho. Então, o galerista, ele se compromete a um agenciamento de longo prazo com o artista, que muitas vezes, né, acho que no caso da Casa Triângulo, a Casa Triângulo tem fama aí de ficar 2, 3 décadas com os artistas, né? Então, se eles ficam 2, 3 décadas com os artistas, a Margareth colocou, você disse que a arte boa entra no sistema, conquista o sistema, tá? Como chegar ao sistema? Então, como chegar ao sistema? Vamos terminar acho que eu me perdi agora. Onde é que eu estava? Ficando sobre as galerias relação de longo prazo com os artistas. Isso. Tem uma relação de longo prazo com os artistas. Então, se você tem né, uma média, sei lá, de fazer isso está variando, sobretudo agora na pandemia, né? Tinha uma época onde fazia-se 10 exposições por ano. E você faz 10 exposições por ano e você tem 30 artistas, né, supostamente você tem 3 anos já fechado de programação. E assim, só criando um número fictício, assim, né, baseado num pouquinho de experiência, mas fictício. Isso significa o quê? Que para você trazer alguém novo para o seu time é uma decisão muito, muito significativa, porque é um casamento que pode durar 10, 20 anos,
que tem muito investimento dos dois lados, né? Você tem que, eventualmente, você tem que fazer muitas exposições, muitas feiras, até o artista começar a vender. Então, é uma decisão de compromisso que é significativa. Não é uma decisão leve, né? Então, antes de tomar essa decisão, tem muito namoro, tem muita pesquisa, muita paquera, tem muito até o galerista e artista, e os artistas que merecem, que são interessantes ser representados, muitas vezes estão sendo cobiçados por várias galerias. Né, os artistas têm valor de opção, assim, né? Tinha um dos artistas, acho que era o Daniel de Paula, né? Que está agora com a Jaqueline Martins. Acho que teve uma época que falavam que ele estava sendo cobiçado por 3 grandes galerias. Entre eles, acho que é a White Cube, né, de Londres e tudo. Né? E o artista está lá. E quando você está super bem formado, fazendo coisa relevante, jovem, com a vida pela frente, com potencial de valorização, as galerias chegam. Aí, então, fica aquela, né, com quem que é o melhor parceiro aí para, né, para crescer junto. Então, é uma decisão significativa e que acontece com pouca frequência. E, por outro lado, você tem um número desproporcional, assim, né, no sentido de uma quantidade gigante, né? Você tem centenas de milhares de artistas e você tem, sei lá, 20 galerias bacanas, né? Então, você tem em São Paulo 30 galerias bacanas. Né? Então tem essa situação que é e você tem um romantismo sobre a definição do que é ser artista. Para muita gente, você pegar num pincel e sair fazendo alguma coisa, eu sou artista, né? Uma obra é a parte visível de um projeto intelectual, né? Mas aí, qual que é esse projeto intelectual? Você fez, acho que você fez doutorado, não fez? Mestrado, doutorado? Não, fiz só mestrado. Você fez mestrado. Então, o mestrado é um projeto intelectual que a parte visível é o... Cadê o... Dissertação. É a dissertação, ia puxar a minha aqui para... né, aquela apostilinha. E no caso de um artista, né, o projeto intelectual muitas vezes é a apostilinha também, né, muitos dos grandes artistas aí têm mestrado, têm doutorado e tudo, mas você ainda tem aquela representação estética, né, mas tem que ter aquele projeto intelectual. Mas... Então, tipo, os artistas em geral se vinculam só a uma galeria, e aí a galeria se compromete a vender as obras que ele for gerando, ou ele escolhe para quem ele vende cada uma? Eu entendo zero desse mercado de arte. Eu sei que as obras são vendidas em galeria, mas eu não sei como funciona isso. Então, tradicionalmente, o artista se vincula a uma e vira a casa dele ali. Ele se vincula a uma galeria primária, assim, né, que por exemplo, né, tem artistas que têm uma galeria, né, um artista brasileiro se vincula a uma galeria no Brasil, aí cada galeria tem o seu, às vezes elas falam que era uma exclusividade em São Paulo, que era uma exclusividade no Brasil, que era uma exclusividade global, né? Aí depende do alcance da galeria e do poder de barganha do artista na negociação e tal, né? E essa acaba sendo, né, uma galeria assim primária, né, onde tem uma relação mais próxima com o artista por estar no mesmo país que o artista, né? Aí o artista resolve abrir, sei lá, o mercado europeu, né, o mercado inglês. Aí ele vai lá e faz uma parceria com uma galeria na Inglaterra, né, e fecha uma representação que vai cobrir o mercado inglês. Aí a daqui cobre o mercado nacional, né, se o Marco quiser comprar uma coisa no Brasil, vai comprar da galeria dele do Brasil. Se alguém de Londres quiser comprar, vai comprar da galeria da Inglaterra. Surge uma oportunidade de fazer um evento especial em Veneza. As duas galerias conversam e, eventualmente, elas resolvem, cada uma vai colocar um pouquinho de dinheiro para que o artista possa fazer um evento em Veneza. Aí Então, existe essa
Até essa colaboração para bancar o artista mesmo, acreditar porque no final acaba até valorizando a obra dele, né? No final elas Claro, também se beneficiam do crescimento do artista. claro. Em Entendi. geral é meio a meio, assim, é 50%, 50%, e às vezes essa galeria primária acaba, né, quando passa para uma galeria, né, que esteja abrindo um outro mercado, aí essa galeria às vezes aceita ficar com 40% e a galeria primária fica com 60%. Porque a galeria primária fez um primeiro papel de organização do artista, de condicionamento de mercado, né, tem uma organização assim inicial para preparar para o mercado e tudo que faz com que a entrada da galeria secundária tenha um papel mais fácil. Né? Às vezes a galeria secundária fala, não, estou fazendo isso pela primeira vez no meu mercado, e aí é uma questão de negociação, assim. Mas a galeria compra a obra do artista e expõe para vender, ou ela consignado? Ela expõe e pede uma porcentagem em cima. Como costuma funcionar? Hoje em dia, a maioria é consignado, né? O artista prepara as obras no ateliê, e aí a galeria cede o espaço, monta a exposição, às vezes, né, tem uma negociação quanto aos custos do projeto, e aí é um jogo muito de criatividade financeira, porque não é fácil para ninguém, não é fácil para o artista, não é fácil para a galeria, não é fácil para as instituições, então está todo mundo tentando, né, tem alguns pilares, assim, algumas regras básicas, assim, né, mas aí a gente vai tentando encontrar pontos de acordo, assim. Caminho do meio. Não tem, as galerias não conseguem, se você tem 30 artistas e você compra, você potencialmente, você comprar 20 de cada uma, você tem 600 obras em estoque, né? E você ter 600 obras em estoque é uma coisa... E isso eu estou falando de artistas vivos, em produção e tudo, né? Se há uma... Né, o que eu vi o outro dia era estava falando com uma galeria de um artista, né, já falecido, ele foi lá e comprou o estoque de não sei quantas obras do artista falecido, porque ele queria ter aquilo no acervo, acreditava que ia valorizar, aí é uma decisão né, entre artistas vivos, em geral, é uma relação de agenciamento, né, e não de assim, comprar para revender. Né? Entendi. Tipo, o portfólio de artistas da galeria. Entendi. É interessante. Eu não conhecia, não fazia ideia de como funcionava. E cada exposição é cara, né? A última exposição que eu fiz foi em São Paulo, foi R$75 mil o custo de produção da exposição. Então, para você pegar, quando o custo é R$75 mil, supondo que a minha parte fosse 50%, né, você precisaria vender R$150 mil de obras para poder, só para cobrir o custo, não para ganhar nada, né? Só para cobrir o custo você tem que vender R$150 mil. Só que você dificilmente vai ter mais do que, sei lá, 20, 30 obras numa exposição, né? Senão você fica com coisa demais também. E um artista jovem, né, se não é um artista que já tem uma certa trajetória, você pedir mais do que 5, 10 mil reais é difícil. Então, você tem um teto até onde de valor de estoque, e você tem um custo alto. Então, a gente tem que ser bem criativo para ir fazendo as coisas darem certo. E, assim, num mundo em crise como agora, na economia em crise, o mercado de arte foi abalado ou ele está de vento em popa, porque é uma forma de guardar reserva de recurso? Como que está o mercado da arte nesse momento muito louco de realidade brasileira e mundial? O período da pandemia foi bom, no geral, acho que as galerias estavam bem satisfeitas no período da pandemia, e eu, pessoalmente, tive períodos muito bons, porque eu acho que as pessoas não queriam estar presas em casa, de quarentenadas, olhando parede branca, então acho que as pessoas estavam num momento ali de cuidar da casa, num momento de que a casa fosse mais estimulante, mais criativa, mais inspiradora, mais aconchegante, então muita gente
estava querendo, muita gente mudou de casa, e aí chegava na casa nova, então, nesse sentido, acho que foi bem favorável, assim, a gente não achou ruim, não. E acho que como mercado no geral, foi bom. Acho que esse seu comentário de crise e desvalorização tem alguns estudos, assim, às vezes que falam em períodos de guerra, assim, que a arte muitas vezes é um refúgio seguro, né? Mas aí quando a gente fala em arte, é um segmento da arte que é um ativo indisputado, assim, né? Você pegar num momento de guerra real, né, pode desvalorizar. O rublo, né, que é o dinheiro na Rússia, parece que é um dos mais valorizados do mundo agora, né? Aí depende do que acontece, o dólar desvaloriza, aí vai suspender a energia na Europa, aí desvaloriza o euro, tem todo não sei o quê, né? Agora, um Cezanne é um Cezanne. Seja o que acontecer, Cezanne é Cezanne, né? Então, é um porto seguro como reserva de valor, né? Então, eles saqueavam, né, as obras. Então, para muita gente é uma forma de, assim, para um nicho aí de, né, super ricos que estão administrando patrimônio. Mas é pensar, né, que mesmo na crise é um trabalho que está funcionando, né, que gera receita, que funciona. Porque construção civil, como você falou, né, as pessoas ficaram mais em casa, todo mundo construiu, o preço do material de construção decolou. Minha mãe arquiteta, ela trabalhava sem dormir, então eu achei interessante pensar a arte também como parte da casa, né, da vida das pessoas, e que ela entrou nessa onda de influência da construção civil. Tinha parado para pensar nisso. Gente, né? Quem pode decorar com uma obra de arte a própria casa, com certeza o fez. Acho que foi bom, acho que foi, do ponto de vista criativo, acho que foi muito, né, a gente está tendo uma mudança, né, grandes mudanças epistemológicas, assim, né, grandes mudanças o mundo está mudando muito, né? Então, coisas que eram vistas como contemporâneas, né, de repente se tornaram né, já vistas como uma coisa meio começo do século, né? Coisas que eram vistas como super vanguardas, de repente se fala, não é tão mais vanguarda assim, né? Já tem artista fazendo performance como tutorial de maquiagem no Instagram, né? Então só que é uma maquiagem ativista, né? Uma coisa, já pegaram essa linguagem de maquiagem no Instagram e já estão fazendo. Não sabia disso, legal. Isso era visto como super vanguarda, agora você já olha, a gente está no Instagram o tempo todo, já é uma coisa, é uma performance no Instagram. Então O que você acha que é tendência? Eu acho que tem alguns... Oi? Pergunta difícil. Eu acho que tem alguns... Tem muitos grandes temas, tem muitos grandes... tem muita coisa aí para... Acho que é um momento onde eu estou adorando estar vivo nesse momento e vendo, assim, é um momento de grande... Aliás, eu até estava meio entediado, assim, porque o meio cultural depende de grandes mudanças culturais para gerar novos problemas, novas traduções, novas elaborações, novas estéticas. Então, acho que isso está muito, muito interessante, né? Então, tem museus falando, será que o papel do Museu do Futuro vai ser um ambiente onde você não vai ter os seus dados roubados? Né? Será que o único... Onde é que você vai entrar no mundo e não ter os seus dados roubados? Talvez o museu seja um lugar tipo, né, data free, né, um lugar seguro para você entrar, e isso já já passa a ser uma experiência cultural, né? Você saber que se você entrar no museu tal, naquele momento você pode fazer
um login em alguma coisa e os seus dados, porque aquele museu está comprometido com, né, um certo tipo de tecnologia ou de plataforma, e ele se torna um oásis para esse capitalismo de vigilância que a gente está vivendo, né? Então, Mas por que os museus especificamente? Não, sei lá, bibliotecas ou hospitais? Ou, sei lá, porque funções específicas seriam esse porto seguro? Eu imagino que dá para usar também, né? Dá para botar câmera e ver a reação das pessoas e botar métrica para as expressões e ver se as pessoas estão gostando de mais ou menos de qual exposição, e aí você faz estatística, e aí você já sabe que quadros que deixam a pessoa triste vendem mais. Dá para você transformar o museu também numa máquina assassina de vender através de Big Data e inteligência artificial. Sim. Acho que eu falei os museus porque essa informação vem de alguns, acho que por cultura ser o nosso assunto ali, e os museus estarem debatendo isso, não sei se as bibliotecas estão debatendo isso, se os hospitais estão debatendo isso, mas os museus estão debatendo qual que é o papel do museu hoje, né? E aí isso é assunto para 10 lives, assim, né? O papel do museu, né? Porque no começo o museu era um estoque, ele era um lugar de armazenamento. De repente, a maior parte do que os museus têm armazenado não é mais visto. E o que mais gera circulação no museu são as exposições temporárias. E aí, se são as exposições temporárias, então o museu não precisa mais ter estoque. Ele pode ser só um lugar com uma boa programação de exposições temporárias. Então, o papel do museu não é mais ter estoque, é você ter exposições temporárias. Aí o museu começa a ser criticado e fala, bom, mas se você está fazendo exposições temporárias, qual que é o valor que você traz a longo prazo? Qual que é o valor que você traz para quem não pode ir até você? Né? Você pega em Inhotim, tem um valor incrível para quem pode ir até Inhotim, mas quem não pode ir até Inhotim, ele está lá sendo maravilhoso para quem tem acesso. Então, como é que você vai além das fronteiras? Na Transamazônica, imagina, né, João? Sair daqui do Parazão e até Inhotim, quanto que não custa isso? Então, qual que é o papel do museu para quem não pode ir até ele? Então, tem grandes debates na museologia de como é que os museus se tornam relevantes além dos limites físicos deles, né? E aí, um tanto que tinha esse WeTransfer, né, essa ferramenta que a gente usa para mandar arquivos um para o outro, eles tinham feito uma parceria, acho que com a Tate, uma época, onde você via o conteúdo artístico da Tate no backdrop lá, na coisa de fundo do WeTransfer. Enquanto você estava mandando os arquivos, você ia aprendendo sobre o Keith Haring, você ia aprendendo sobre o artista que estava na Tate, com um textinho feito pela equipe da Tate, com as imagens curadas pela Tate, tudo. É uma forma que isso eu sei dos relatórios, das conversas com o pessoal da Tate, eles estão desesperados para sair dos tijolos, do limite físico deles, né? Eu lembrei daquele jogo lá que a gente estava jogando, o Occupy White Walls lá. Sim. Justamente um pouco disso, né? Inclusive tem versões, a gente estava brincando lá dentro, tem museus que se transferiram para esse metaverso aí, fizeram versões dele dentro do jogo. Sim. Muito louco. E era parecido, hein? Eu ainda fiquei surpreso. Eu fui ver depois foto no Google, falei, não acredito, cara, é igualzinho. Parecido. Dá pra ficar completamente maluco, né? Mas é igual. O real? Eu vi o real depois na internet, não vi pessoalmente, porque era na Europa, não lembro agora o nome do museu, mas era bem parecido. Eu falei, não acredito. Tá lá. Realmente. Mas aí eu fico pensando nisso, né? Que na biologia a gente também tem a questão dos museus. E é bem, pelo menos do jeito que você falou, é parecido, porque a gente tem a exposição das peças, né? Não são obras, né? De certa forma, a ciência é um pouco arte, né? Também, que depende da criação de alguém, de um trabalho em cima de um objeto, uma reflexão.
Mas tem a parte estocada, também é uma parte de estudo, né? Aí tem um monte de gente que vai fazendo mestrado, doutorado, talvez sejam muito parecidos nesse aspecto, os museus, pelo menos da forma antiga, né, que tinha esse acervo, com os museus da parte de bio. Então sempre tem essa importância de pesquisa. Quando queimou o Museu Nacional, que foi até tema lá da Bienal, a gente foi lá, foi uma tragédia. Eu tenho amigos que perderam, que estavam fazendo mestrado lá, tinham dado coletado, estocado lá, né? Foi um horror. Você foi depois do incêndio? Não, nunca fui, não, acho que eu fui quando era pequeno, no Museu Nacional. Como eu sou de São Paulo, não ia muito ao Rio. Mas eu tenho amigos da FRJ, foi muito triste isso. Então, tem pesquisa e muito material que é feito para além, né, das exposições. Eu não sei, na arte eu imagino que seja assim também, né? A parte de acervo tem sempre pesquisadores por trás trabalhando, ou ficam mais esse serviço só de estocar ali para trazer e montar e prestar obra? É mais uma questão de estoque mesmo, ou existe esse trabalho de pesquisa? O Museu da USP aqui é um museu muito dedicado à pesquisa, né? Cada museu tem sua raison d'être, né? O seu propósito aí de nascimento, e cada museu tem sua receita, né? No caso da Royal Academy, onde eu estava estudando lá, eles falavam que o acervo não era importante para eles, porque eles nasceram como uma academia né, era um ambiente para você ensinar arte. Então você tinha um mínimo, você tinha um acervo, mas era um acervo que surgiu da necessidade de aprender arte, assim, não é diferente do Louvre, da National Gallery, então tem que ver muito, é divertido estudar a biografia, né? É interessante quando você vai o MoMA tem uma biografia interessante, né? É importante você ver ali da onde ele, para que ele nasceu e aí cada um tem o seu. A Bruna colocou aqui, o museu tem uma pegada de reter a memória. Depende muito, né? Tem o Museu do Amanhã é mais comprometido do que amanhã, do que com ontem, né? O Museu da Imagem e do Som é mais com a questão da imagem e do som do que com o registro do passado. Tipicamente a gente pensa, museu é passado, mas na prática Né? a gente Tinha acaba. pensado nisso. O museu pode ser só um espaço de organização de uma apresentação, né? Alguma coisa assim, uma galeria. E hoje pode ser, tem museus pequenininhos que são maravilhosos, tem museus grandes que não tem nada a ver, você tem museus virtuais que são incríveis, é muito a questão da qualidade do que é feito ali, né? Tem o Márcio colocou, acho que a questão da Margarete sobre a relação do artista com o sistema da arte, passa pelo mercado, galerias, museus, que são os que legitimam o que é a arte. Vamos voltar, a Margarete tinha falado, você diz, como chegar ao sistema, como chegar ao sistema, Margarete, eu acho que se tiver um trabalho de qualidade, se tiver, a arte é muito uma coisa de relacionamento, a arte é uma construção ao longo do tempo, e se for construindo, né, se tiver um trabalho de qualidade e for com calma construindo relacionamentos, aos poucos o sistema. Eu era super outsider, assim, né, eu nem fiz faculdade, eu era rebelde, né, eu fiz 19, 20 anos, fui para Paris e, né, não, eu era super outsider, assim, do sistema. E aos poucos o sistema você vai tentando estudar, fazer uma coisa certa, vai tentando fazer projetos bacanas, não sei o que, o sistema vai, aí você tem o problema ao contrário, que é como é que você não deixar o sistema te cooptar demais, você ficar engessado, né? Mas é só a Linda Quebrada, super outsider, né? De repente está na Globo, está na SP Arte, né? Então né, os pichadores, né, como chegar ao sistema. Os pichadores estavam lá nas quebradas deles, fazendo as coisas dele e tal, até que chegou uma hora e eles tiveram essa ideia, puxa, vamos fazer picho o pichador lá falou, vamos fazer picho como trabalho de conclusão de curso. Aí a faculdade não aceitou, porque achou que era
achou que era crime, né? Que achou que era, que era inaceitável, pichar tudo, enfim, aí deu todo aquele rolo todo. Aí teve gente da arte que olhou e falou, não, mas espera aí, isso é arte. Outro olhou, não, é crime. Gera esse debate. Algumas pessoas ficam de um lado, outras ficam do outro. Algumas do sistema puxam para dentro, outras empurram para fora. É uma é uma é uma mas se tem se é um trabalho que tem qualidade, em geral, e no Brasil tem muitos editais, né? No Brasil tem muitos editais. Tem o acho que o Brasil tem uma cena muito, eu gosto de contar uma história. Eu fiz uma palestra em Miami, ali naquele período daquela feira de Miami que acontece em dezembro. E foi uma das palestras que eu fiz mais divulgadas. Assim, os caras fizeram leaflets, estavam dando aqueles convitinhos com convite, com minha foto. Você passava nos elevadores lá do condomínio onde era a palestra, aparecia minha chamada nos elevadores. Os valets estavam convidando, fizeram um coquetel assim, com champanhe, com frutas, aquelas coisas, né? Fizeram foi uma das minhas palestras mais bem divulgadas em Miami. Foram 8 pessoas. Eu fiz uma palestra no Museu de Arte Sacra, em São Paulo. Acho que tinha cafezinho, acho que tinha um bolo e eles colocaram no site. Teve 500 registros e 100 pessoas apareceram. O brasileiro adora a arte. O brasileiro, não, você entrar para a conversa aqui não é difícil. Você se educar, você se informar, você não é. Aqui o brasileiro adora a cultura. Então é uma. Vai Miami. Nossa, não fazia ideia, João. Achei que era justamente o contrário. Achei que a arte tivesse zero ibope, porque não, a organização política da arte no meio público é complicado, de governo, verba, financiamento, suporte, confusão. Mas imaginei que não fosse assim. Que bom ouvir isso. O brasileiro adora a arte. Você faz, tudo que você faz tem público, tudo que você tem um monte de. Acho que São Paulo, eu visito 8, 10 galerias por semana, sempre tem coisa nova, sempre tem coisa boa, sempre tem o. Nossa, eu vejo esses cortes de Lei Rouanet, essa confusão aí, essa apropriação da máquina pública por um grupo que não preza muito diversidade em arte e tal, eu fico meio temeroso, mas que bom saber que, a despeito dessa confusão, está tudo funcionando. Não pode, tudo que você está falando é verdade, né? Esperamos que melhore, né? Mas também tem grandes coleções, tem muitos artistas incríveis produzindo, tem muitos artistas novos. Tem, num momento pós-pandemia, 3 feiras no primeiro semestre. Assim, em São Paulo é uma. Alguma outra pergunta, Marco? Alguma outra pergunta? Não vou ficar falando aí, às vezes tem que tomar cuidado comigo aí, que senão é 11 da noite. Então, falamos mais um pouquinho. E se tiverem perguntas. Como é que é a guerra? Essa guerra está influenciando no mundo da arte? Você está vendo reflexos já? Como é que funciona? Eu vi. Por exemplo, eu lembro do Picasso, né? Que tem aqueles quadros de Guernica. Você vê muita influência da guerra no inconsciente das pessoas, né? Essa pandemia e guerra e mudança climática, você já vê como pessoa do meio da arte isso refletido nas obras? Está começando a receber alguns convites aí de residências ou projetos que reuniram artistas ucranianos para comentar a situação que eles estão vivendo, e isso recebi recebi algo assim, recebi alguma coisa sobre a questão de repatriamento de bens históricos e destruição, né, toda essa conversa de destruição. Quem que estava falando no
quem estava falando, né, que para a região, né, da Ucrânia, o Kiev é o que Roma é para a Europa ali, né, ocidental, né, que é uma cidade que tem muito, não tive a oportunidade de conhecer, mas que é uma cidade que tem muito, né, muito patrimônio histórico, muito, então que um bombardeio lá, né, pode comprometer. Então essa questão né, do patrimônio cultural que é global, né, que é da humanidade, né, de repente a guerra destrói. Então, tudo isso aquece as conversas que já são constantes no meio da arte, que é dessa preservação cultural e então eu vi essas duas frentes, assim, acho que uma outra repercussão da guerra é uma outra conversa que é bem latente no meio da arte, é a origem dos mecenatos, né? Então, né, antes os museus recebiam dinheiro de qualquer um, né? E aí, de repente, quando o museu recebe o dinheiro de uma petroleira que causou um dano ambiental, agora os artistas o público começa a falar, opa, peraí, né? Porque supostamente a gente está num jogo de consciência, de sensibilidade cultural, sensibilidade histórica, valores, né? A arte, supostamente, é esse ambiente onde você gera esse tipo de debate, né? E aí você recebe doações de uma petroleira que causou um desastre, ou recebe doações de uma família que né, sabe-se que a origem é questionável, dos fundos é questionável, então o meio não é mais tão ok, assim, ser aceito. Agora os museus estão começando a recusar. Então, e como tem muitos doadores russos, né, isso acentuou. Milionários lá, os oligarcas e tal. Isso acentua acho que o Sackler, né, a Tate recebeu um dinheiro grande da família Sackler. Pô, legal, né? O ESG da arte. Interessante. Acho que o Sackler Family é uma família que faz doações, mas que tem questionamentos sobre a origem eu teria que ler um pouquinho, não é algo que eu tenha olhado recentemente para ter fresco na cabeça, mas está aqui, né? Eles fizeram uma doação para instituições como o Metropolitan, mas eles têm origem eu acho que o dinheiro deles, acho que não é questão de, enfim, prefiro que cada um coloca no Google Sackler e vê, tem um questionamento aí sobre as pessoas estavam começando a dizer não para o dinheiro deles, então não é mais tipo qualquer dinheiro, e aí é um grande debate, porque a produção cultural tem um preço, Júlio perguntou um livro sobre iniciação na arte contemporânea. Júlio, tem não sei se você quer algo com mais imagem, ou você quer algo com mais texto, mas eu tenho um que eu comprei recentemente, Mostra um de cada um, com mais imagem, com mais texto. Mostra um de cada um. Tem tanto aí que deve ter. Eu tô... Eu arrumei na virada do ano, já preciso arrumar de novo para continuar achando rápido. Ainda bem que não é de papelão, né, João? Você viu aquele juiz que tinha uma biblioteca de fundo de papelão que caiu na audiência? É? Caiu em cima dele. Caiu em cima dele. Não sei se era um advogado, um promotor ou um juiz, mas caiu em cima do cara.
Esse é um dos... o Júlio, quando eu estou com os clientes, eles estão querendo começar a colecionar e às vezes não tem ideia de por onde começar. Tá vendo arte contemporânea brasileira? Arte contemporânea Brasil. Então esse livro você tem um beabá, você vai passando e você tem, né, fala um pouquinho sobre as galerias. Tem um autor só ou ele está organizado para editores? São vários autores? Quem que é o livro? Tem esse cara aqui que fez o Hussein Almir Sadeghi, que ele parece que é um editor, e é da Transglobe, editor Hussein Almir Sadeghi. Tem ensaios do Pablo Leão de la Barra, Kiki Mazzucchelli, Rodrigo Fontoura, Paulo Venâncio Filho, todos profissas, e tem uma diretora, é da Transglobe Publishing, Arte Contemporânea Brasil. E aí você tem aí você tem acho que os principais, né, momentos decisivos da arte contemporânea. Depois você tem a Bienal de São Paulo, mas é de uma forma sucinta, assim, 3, 4 páginas sobre a Bienal de São Paulo. Depois, arte contemporânea brasileira, evolução, mudança ou impasse, umas 4 páginas. Aí depois você tem... Aí tem um pouquinho sobre principais colecionadores, principais curadores, né? Então você tem um pouquinho sobre o Bernardo Paz, né? O Dinhotin, Adriano Pedrosa, curador do MASP. Aí você tem sobre artistas importantes ali, né? Como Rosângela Renaud, você tem Luiz Erbini, você tem os principais, né? Aí você tem as galerias, Galeria Luiz Estrina, Nara Reuser, Vermelho, Milan, tem um pouquinho de cada coisa aqui para entrar com imagens e de uma forma não... Ó, você entra aqui o Jacques Lerner, aí você... Então, isso é uma boa introdução, assim, quando às vezes eu pego gente né, gente de 40 anos vai colecionar e fala, poxa, mas eu quero pegar a gente da minha geração, assim, né, e não ir para os conhecidos, Volpe, de Cavalcante, Portinari. Aí esse livro ajuda a introduzir, e você não vai ter essa nova geração aí que eu falo na Arca, assim, tipo, de 10 anos para cá, né, esses super vanguardas, assim, eu pego são coisas que não tem aqui já é relativamente estabelecido. Mas aqui tem também alguns perfis, ó, o perfil do Bernardo Paz. Nossa, que loucura. Então são figuras tão carimbadas que já tem a biografia dos curadores, já tem tudo. Porque a ideia, como o Júlio pediu, a ideia é para ter biografia do José Olímpio, colecionador, do José Olímpio Andréa, então, que aí você já é um beabá, assim, né, quem é quem. A minha amiga brinca comigo que eu não só não é cenário a minha biblioteca aqui, como os livros estão grifados. Né? Aí sim, está estudado. Está estudado. Nem sabia que ia ter essa pergunta, mas está aqui, tá estudado. E esse é né, acho que é uma introdução, bacana. Aí tem outros tipos né, depende se é para historiografia, né, tem um livro ótimo para você entender como é que a história é escrita. Aí tem livros sobre, né, museologia, sobre conservação, sobre mercado. Aqui não tem muito essas coisas de mercado que a gente está falando, não tem muito aqui, né? E como é que chega no sistema, como é que
né, essa parte mais de economia de ateliê, de tudo é outra coisa. Mas Queria perguntar do novo modelo da Arca, que eu sei que vocês vão lançar e estou curioso. Eu participei do modelo antigo, mas eu não sei também se tem tempo, já deu 1 hora de live, 1 hora e 10 quase. Já deu 1 hora e 10. Vou falar rapidamente, a gente lança, não sei se é dia 7, e o que a gente lança, e quem estiver assistindo aqui, estiver interessado, fica de olho no nosso Instagram, e aí a gente vai, a gente tem alguns ajustes. Acho que a gente vai se chamar Olhar Contemporâneo, né? Vai ser um curso de 15 aulas, acho que num formato que você... dia 7 de abril. Obrigado, o pessoal da Arca está atento para mim. A equipe não me deixa sozinho. Então, dia 7, e aí vai ter uma masterclass, onde a gente vai apresentar ali como é que vai funcionar. E aí vão ser 15 segundas-feiras de aula, né? Vão ser 15 aulas de 1 hora e meia, nesse modelo bem interativo, esse modelo que você conheceu, e acho que a gente amadureceu algumas coisinhas de lá para cá, a gente está sempre tentando melhorar. Os temas vão ser mais ou menos os mesmos? Como é que é? Vocês mudaram o conteúdo? Você falou que vai ser coisa sobre contemporâneo, vocês vão... É aquele currículo da ONU, né? É o currículo de cidadania global da ONU. A gente está chamando agora de Olhar Contemporâneo, porque a gente percebeu que esse conceito de cidadania global é algo que não era conhecido assim para muita gente. Então, se a gente falar da mesma coisa, mas, né, posicionar um pouquinho diferente, como, né, um curso para você desenvolver um olhar contemporâneo, o que te permite, né, estar sensível às características aí da contemporaneidade, né, e se tornar né, se trabalhar essa sensibilidade. Então, vai se chamar Olhar Contemporâneo, e fora isso, a maioria é aquele currículo, né? São 15 artistas de 5 continentes, e aí a gente vai explicar, a gente dá todo no pitch ali de como é que o curso funciona. Eu trouxe um pouquinho de coisa da neurociência, que antes eu não tinha, então, né, tive algumas boas conversas aí com o pessoal de neurociência, e trouxe um pouquinho de neurociência. Isso é um pouco de novidade. A ONU é uma referência útil em algumas situações, mas muito questionadas em outras, então tem parte de mim que é feliz de deixar para trás, assim, pelo menos na minha forma independente de atuar, né? Se uma instituição como um banco me pediu uma palestra, eu coloquei cidadania global pelo estudo da arte, tudo bem, e foi legal para o banco e legal para mim, mas no meu projeto ali independente, eu estou gostando da ideia de chamar de olhar contemporâneo. E que mais? Eu acho que lembro que tinha alguns temas, né, que você não concordava, às vezes puxava um tema ou outro da cidadania, então você já está além só do currículo da ONU, no fim das contas. Acho que me dá uma... Acho que por algumas questões, eu já tinha um pouco essa, né, na minha dissertação, que agora deve virar livro, assim, estou até em conversa com algumas editoras, assim, né, a ideia já tinha um capítulo ali do porquê eu tinha escolhido a ONU e porque eu tinha resistência a usar a ONU, mesmo eu colocava os dois lados do argumento. Então, acho interessante ter a opção de entrar, se às vezes tem empresas que curtem, né? Às vezes abre portas, às vezes, mas, né, quando eu converso com meus amigos negros e tudo, usar a ONU, a gente já falou sobre isso, assim, né? Algo que eles falam, não, é um resultado de uma... O Márcio colocou aqui
A palavra contemporâneo é usada desde os finais da década de 60, se prevê nova nomenclatura. Márcio, Boa, né? É, Tipo moderno. Ficou travado naquela época. Sim, e eu já acho que é uma boa, né, até a proposta desse curso, o Olhar Contemporâneo, que o pessoal da Arca colocou aqui o curso Olhar Contemporâneo para quem quer fazer parte dos 3% das pessoas que entendem de arte contemporânea e são respeitadas, né, por isso, né? Então essa questão a arte contemporânea inclui uma série de coisas que eu não incluo, que assim que não faz parte do que eu quero propor, né? Meu ângulo ali, meu recorte de curadoria, ele é no curso muito específico, assim, né, dos últimos 10 anos, de 2010 até agora recente, né, dos últimos 12 anos, e década de 60 a gente coloca como contemporâneo, e é verdade, se prevê uma nova nomenclatura. Eles já estão falando, às vezes, em ultracontemporâneo, às vezes já estão falando, já tem outras coisas. Contemporâneo ainda é o dominante, né? Mas, vou pensar, Márcio, obrigado pela pergunta. Refletir é usado desde os finais da década de 60. Se prevê nova nomenclatura, é difícil enquanto está acontecendo, né? E eu acho que agora está começando a se falar muito, né, antes da pandemia, né, depois da pandemia, e agora, quando começou a pandemia, né, agora o híbrido, né, agora vai ser tudo híbrido, né? Acho que já tem muita coisa, já tem muito artista trabalhando com blockchain para criticar essa questão de acumulação, né? Então, quando você pega e você compra alguma coisa, você acumula, você tem na sua casa. Então, já tem uns artistas, são 10 artistas que entraram com 10 obras e fizeram essa comunidade onde eu só posso aumentar, se eu quiser ter a tua obra, eu tenho que abrir a mão de uma minha. Então, você não pode você não pode, né, ir crescendo a coleção para criar essa coisa de capitalismo rotativo, né, essa coisa de acabar com a acumulação e tudo. Já tem isso é de estar num momento muito rico, né, tem alguns trechos aqui dos meus livros que é justamente sobre novas ideias do que está acontecendo. Então, isso sim, tem muita coisa nova vindo aí. Mas não sei se tem assim um nome consensual do que é depois do contemporâneo, isso acho que não tem. E é isso, gente. Vamos encerrando? Vamos que a chuva aqui tá apertando, se eu sumir, já sabe. Tá apertando aí? Tá, nossa senhora, tá caindo um temporal aqui. Pelo menos ainda chove na Amazônia, por enquanto. Temos que te agradecer. Aí. Sim, tenho que te visitar aí uma hora. Vem, pode vir. Tamira é meio maluca. Eu recomendo a gente ir para Belém, vamos para um lugar, Santarém. Eu tô no meio do arco do desmatamento, que é a Amazônia Fazenda Hardcore aqui. Eu não sei se é o... Nossa. Se você quiser ter um choque de realidade, é aqui. É mesmo? É. Desmatamento. Você vê, o município de Altamira é o maior do Brasil, é maior que Portugal, é uma coisa assim, absurda de grande. É absurdo, é ingovernável. E o canto esquerdo de Altamira, pensando no mapa, né, do norte para cima, é onde aparece, está sempre nas notícias, na região ali, o município colado, tem aquela história do Dia do Fogo, que eles fizeram fogo, que se organizaram para botar fogo em conjunto, tem garimpo, que tem a estrada de ferro que passa em unidade de conservação, tudo aqui na região. Nossa. É um episódio de conflitos socioambientais aqui. Uau, puxa. Mas é legal, né, para conhecer, né, tá a par da realidade é sempre bom também.
Tristeza. Bom, gente, então... Obrigado aí pela sua disponibilidade, pelas perguntas. E acho que amanhã tem mais. Não lembro quem que tinha agendado alguém que ia fazer umas perguntas. Então, apareçam amanhã às 8h30 e a gente continua aí uma sessão de perguntas e respostas. Quem tiver perguntas também vai compartilhando aí pelo chat. Bom. Tchau, pessoal. Obrigado pelo espaço, João, pelas respostas. Acho que se vão responder, eu não sei para quem que eu ia perguntar isso. Obrigadão aí. Tchau, gente. Tchau. Foi isso, gente. Mais uma live, essa de perguntas e respostas da nossa série Arte Conecta. Obrigado a todos. Espero que vocês tenham curtido. E amanhã tem mais. Boa noite aí.